Muito bem, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar aqui conosco. Vamos dar sequência ao nosso estudo do santuário e hoje nós vamos falar sobre um tema, nós vamos estudar sobre um tema que é primordial, que é fantástico, que é extraordinário. Nós vamos falar sobre uma das festas mais marcantes do povo de Israel, que é o Pentecoste. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. A festa do Pentecoste, pessoal, era a segunda das três festas anuais de peregrinação de Israel. A primeira, obviamente, era a Páscoa, a segunda era o Pentecoste e a terceira era dos tabernáculos ou das barracas. Nessa festa, no caso aqui do Pentecoste, todos os homens, todas as mulheres e também crianças que quisessem comparecer, eles eram convidados a fazer essa peregrinação. Alguns, por exemplo, precisavam fazer viagens de vários dias, como foi o caso de Paulo, que partiu. Ele estava lá na Macedônia e aí ele se apressou da forma mais rápida possível para que ele pudesse estar em Jerusalém no dia do Pentecoste. Acho que vocês lembram desse caso, está registrado lá no livro de Atos, no capítulo 20. Essas viagens, ela exigia, muitas vezes, semanas de viagens difíceis e perigosas. Eu gostaria que vocês fossem olhando esses detalhes, para entendermos que o Pentecoste, ele não vem de forma fácil. Vocês podem ver que havia deslocamento, energia, havia recursos que tinham que ser empregados nessas viagens, tempo, abandonar os afazeres, tudo em busca desse dia, para participar desse dia. Esses dias eram dias para expressão, era uma expressão de gratidão por todas as generosidades que Deus havia dado, todas as generosidades que Deus havia dado. E essas generosidades eram tanto espirituais quanto físicas. E por que não dizer também emocionais? Portanto, eram dias de gratidão. Agora, a inspiração ao longo da história da Bíblia deu a essa festa, a festa do Pentecoste, mais nomes do que qualquer outra. Por exemplo, em Êxodo 34, 22, em Deuteronômio 16, 10 e 16, ela era chamada Festa das Semanas, também chamada de Festa do 50º dia. E daí, pelo fato de ser o 50º, é que ela foi chamada de Pentecoste. Ela foi traduzida para o grego como Pentecoste. Atos 2:1, Atos 20:16 e 1 Coríntios 16:8. Por que semanas? Por que Pentecoste? Porque recordam as 7 semanas e um dia que decorreram entre as apresentações do molho lá no templo, que eram as primícias, o molho de cevada, vocês lembram disso? Que era no dia 16 de Nissan, e dos pães de onda, de trigo, no dia 6 de Sivan. Então, é importante vocês guardem isso. No dia 16, dia 14 era a festa da Páscoa. No dia seguinte, começava a festa dos pães ázimos, que começava no sábado.
No dia 16, já eram as primícias, a apresentação da cevada. Porém, 50 dias depois, eram apresentados os pães de trigo. E nós temos que falar muito desses pães de trigo em comparação com a apresentação das primícias que eram feitas essas primícias, a cevada era apresentada nesse dia e não exatamente o trigo. E isso tem muito, mas muito, simbolismo presente aí. E nós vamos entender cada um deles. Eu estou falando mais devagar hoje, vou explicar por quê. Não estou com nenhuma dificuldade mental, nem de vocalização. É porque eu quero fazer devagar mesmo. O tema é profundo. Então, um tema profundo, você não fala rápido, você fala devagar, para que as pessoas vão acompanhando a linha de raciocínio. Porque vocês vão compreender o Pentecoste hoje, pelo menos aconteceu comigo isso, quando eu estava estudando esse tema. Como nunca vocês entenderam. Isso vai mudar muita coisa na vida de vocês. Eu estou falando sério. Os rabinos chamavam essa festa de Shavuot, ou a festa das conclusões, porque era o ponto culminante da colheita de grãos. Mas preste atenção. Eles também a chamavam, essa festa, que foi dado o nome a ela em grego de Pentecoste. Era também chamada a festa ou a época da entrega de nossa lei. Guarde esse detalhe. Ou a festa da revelação. Porque marcava a primeira convocação nacional realizada após o Êxodo, no qual Jeová apresentou o Decálogo a Israel no Monte Sinai. E também marcou a renovação da aliança com Israel, que Deus havia feito com Abraão 4 séculos antes. A pergunta que você deve fazer, eu creio que todos fazem, é o seguinte. Você vai ter que dar um jeito de segurar aí. A pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: tá bom, Pentecoste significa 50 dias. 50 dias após o evento das primícias. Nesse dia, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Então, se eu lhe perguntasse agora, o que é o Pentecoste para você? Você diria, provavelmente, que o Pentecoste foi a descida do Espírito Santo. Estou correto? Coloca aqui no chat para mim, se é isso que você pensa sobre o Pentecoste. Estou esperando. Você acha que o Pentecoste é a descida do Espírito Santo? Ou no Pentecoste, no dia do Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre a igreja? Porque a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: o Pentecoste é a descida do Espírito Santo ou era uma festa em Israel na qual o Espírito Santo desceu? Se você pensava que o Pentecoste era a descida do Espírito Santo, você está errado. Porque o Pentecoste era uma festa que já estava sendo comemorada há séculos. Então, o Pentecoste não tem, a priori, nada a ver
com a descida do Espírito Santo? A priori. Porque essa festa já existia. Portanto, a pergunta que nós temos que fazer é: por que Deus escolheu o dia do Pentecoste, que já era comemorado por Israel há séculos, para enviar o Espírito Santo? A Sônia está dizendo que o Pentecoste era a saída do povo de Israel do Egito. Também não, Sônia. A saída do povo de Israel do Egito é a Páscoa. Nós vamos entender isso e a conexão que isso tem com esse dia, que foi o dia da descida do Espírito Santo, lá no Pentecoste, e qual a conexão disso que isso tem com a origem do Pentecoste. E é isso que nós vamos ver agora. Onde se originou? Então vamos lá, vamos fazer umas contas. E aí é importante, por isso que eu vou fazer devagar, porque senão vai dar uma confusão na cabeça de vocês. E eu não estou aqui, obrigado por quem participou aí, viu? A Jane, a Eliane, a Sônia, Lucinéia, né? Muito bom, obrigado aí pela essa interação também é importante, que a gente aprende melhor. Quem trabalha com ensino, minha irmã e outros aí sabem disso. O que você aplica, você aprende mais rápido. A interação com o professor é importante, por aprendizado. Então vamos lá. No dia 14 de Nissan, Israel saiu do Egito. Antes, eu quero dizer que Israel, entre a saída deles e a chegada no Sinai, durou aí aproximadamente 3 meses. Então é importante que quando a gente fala em simbologia, a gente não está falando de datas exatas, mas no símbolo que a data representa. Então vou explicar. Israel saiu dia 14 do Egito. Não quer dizer agora que 2 dias depois eles já tinham atravessado o Mar Vermelho. Mas uma coisa é fato: do momento que eles atravessaram o Mar Vermelho até o Sinai, são exatos 50 dias. Entre o momento que eles saem do mar, no momento em que Deus chega no Sinai e começa a entregar-lhes a lei, nós temos 50 dias. Guardem isso. Então, vamos lá. A saída de Israel do Egito e a passagem deles pelo Mar Vermelho, Israel, ele passa pelo mar como um símbolo. Se vocês entenderem, tem a mesma sequência do tabernáculo, a mesma sequência do santuário. A Páscoa equivale o quê? Equivale lá no santuário, ao altar de sacrifício, onde o cordeiro é morto. A pia que vem em seguida, onde os sacerdotes se lavavam, representa, nesse contexto, o Mar Vermelho, que na vida cristã representa o batismo. Então Israel começa a sua jornada pela via do sangue, pela base do sacrifício. Assim que eles aceitam, entre aspas, né, pensando como igreja cristã, assim que eles aceitam o sacrifício do cordeiro, eles são batizados nas águas. Quais águas? As águas do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que o batismo é uma espécie de morte.
Você tem que morrer para o velho mundo, ou para o velho homem. O velho homem precisa morrer para que o novo homem ressurja, que foi exatamente o caminho que Cristo fez. Cristo morre e ressurge com o corpo glorificado. Morreu aquele corpo velho, aquele corpo que ele herdou de Adão, pecador, e surge o Cristo ressurreto com o corpo glorificado, onde já não havia mais limite de parede, de tempo, de espaço e de nada. Da mesma forma, Israel saiu do sacrifício que foi a Páscoa, passou pelo batismo, e Cristo, quando ele ressuscita, ele se apresenta como a primícia perante o Pai daqueles que dormem. Israel, do mesmo modo, quando ele passa pelas águas, ele então é apresentado do outro lado como a primícia dos que morreram naquela água. Ou seja, Deus quer dizer o seguinte: aquele Israel que estava lá escravo, preso, envolvido naquelas tradições egípcias, tradições paganizadas, já não existe mais. Israel, vocês são meus. Vocês morrem aqui, e daqui para frente é um novo Israel. E por que vocês podem fazer isso, Israel? Porque houve um sacrifício, houve uma Páscoa. Então, a base de todas as festas de Israel só tem uma: a Páscoa. A Páscoa é a base, o sacrifício é a base, o cordeiro morto é a base. Da mesma forma, nós, cristãos, a nossa base está no sacrifício, a nossa base está na cruz, a nossa base está na justiça, na vida do Cordeiro perfeita. Com base na vida do Cordeiro e na sua morte, ou seja, a sua vida nos justificando, a sua morte pagando o preço e ofertando perdão, é a razão pela qual nós podemos ser cristãos. Então Israel passa o mar, 50 dias depois, eles chegam onde? Eles chegam no Monte Sinai. Então, naquele dia, o Senhor desceu no Monte Sinai para dar a Torá a Israel. Veja, o Pentecoste, portanto, não é descida do Espírito Santo. No Pentecoste, para ficar isso muito claro, porque senão alguém vai dizer assim: está dizendo que o Pentecoste não é. Calma, calma lá. Eu estou dizendo que no dia do Pentecoste, o Espírito Santo desceu. Então, o que foi o Pentecoste? O que inaugurou o Pentecoste? O Pentecoste é essa contagem de dias entre a saída do mar, como Israel saindo como primícia, se apresentando, porque eles morreram no mar. Estou repetitivo, eu sei disso, mas é uma questão de vocês conectarem as coisas. 50 dias depois, Pentecoste. E nesses 50, o que é entregue nesse dia? A lei. Portanto, o Pentecoste é uma comemoração, é uma festa para relembrar Deus escrevendo a sua lei em tábuas de pedra e entregando-a não ao povo, entregando-a, guarde esse detalhe, entregando-a a Moisés. E Moisés entrega ao povo. Guarde esse detalhe. Está ficando claro? Portanto, o Pentecoste
Não é o Pentecoste, a princípio, a sua origem não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Tinha a ver com a entrega da lei. Mas vamos chegar lá. Isso eu não sabia. Zezé. Entrega da lei. Mas já, veja, lei escrita em pedra. Mais. Lei escrita em pedras, entregue a Moisés, que entregou ao povo. Esse detalhe é muito importante. Por isso que a gente precisa medir o santuário e ver os detalhes deles. Por exemplo, os cativos babilônicos que retornaram de Babilônia registraram no livro dos jubileus, isso não está na Bíblia, que foi no dia de Pentecoste que Noé construiu um altar para adorar a Deus, que então Deus fez uma aliança com ele. Isso está em Jubileu, capítulo 6, verso 1. Por essa razão está ordenado, escrito nas tábuas do céu, isso é eles falando, não é Bíblia, isso aqui, tá? Isso é história. Que neste mês, eles, os filhos de Noé, que são os povo de Israel, celebrarão a festa das semanas uma vez por ano e renovarão a aliança a cada ano. Então, a única referência ao Pentecoste no Antigo Testamento, fora do Pentateuco, ou seja, fora dos primeiros 5 livros, está registrado no Antigo Testamento, porque aconteceu isso durante o reinado de Salomão, e está registrado em Crônicas, no capítulo 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 13. Depois, se vocês quiserem lá ver, vocês vão ver que menciona isso lá. Então, as 3 festas dos peregrinos eram festivais de colheita. E eram assembleias solenes. Então, vamos lá. Os primeiros frutos da cevada, elas eram oferecidos no dia 16 de Nissan, ou seja, o 3º dia após o Cordeiro Pascal ter sido morto no dia 14. Precisamente 50 dias a partir do dia 16, quando o dia do Pentecostes tinha chegado, aí tinha uma outra primícia. Esse detalhe, outro detalhe importante. Lembra? Por isso que eu estou sendo repetitivo, gente, porque não tem jeito, é muito detalhe. E detalhes que são importantes para nós hoje, como adventistas e como cristãos. Seja lá se você for de outra denominação, não importa. Isso é importante para nós cristãos, entendermos isso. Isso mexeu muito com a minha cabeça. Vocês não têm ideia. Então, se no dia 16, lá atrás, lembra, dia 14, Páscoa, dia 16, primícias. Nesse dia 16, era apresentado um molho de cevada, que era cortado lá no campo e apresentado em seu estado natural. Ali, cortou, apresentou, movia para cima, para baixo, lembra? Para cima, para baixo, para o lado, para cá, em nome do Pai, do Filho, entendeu? A abominação desoladora aí. Eles acabaram com tudo, santuário. Imitaram tudo errado, né? Agora, quando o dia do Pentecostes tinha chegado, havia uma outra primícia, só que não da cevada do dia 16. Era a primícia do trigo. E nesse dia, era apresentado 2 pães sem fermento? Não. Eram apresentados agora com fermento, que eles eram movidos também diante do Senhor. E havia também a festa dos tabernáculos, que celebrava a colheita do vinho e do azeite, bem como os frutos do pomar e da vinha. Essas 3 festas, elas representam as crises que periodicamente nós temos na vida. Também tempos de revisão, tempos de julgamento, que se aproximam do seu clímax, como parte do grande conflito.
E tudo isso são eventos que atingem a sua consumação no fim do mundo. Então, a festa dos peregrinos estava intimamente ligada. A festa Páscoa tinha que cair no dia 14, ou da lua cheia do mês de Nissan. Agora, a data da festa da Páscoa dependia do amadurecimento da cevada. Às vezes a cevada podia amadurecer um pouco mais tarde. Então, o que eles faziam? Se o grão não amadurecesse a tempo de ser apresentado ao tabernáculo, no dia 16, gente, incrível isso. A temporada pascal era adiada por um mês. Entende, às vezes, porque Deus adia a sua vinda? É porque o grão não está maduro. Lembra disso? Se os grãos não estivessem maduros, a festa da Páscoa era adiada por um mês. Quando isso acontecia, o Pentecoste também era adiado. Portanto, a datação do Pentecoste dependia do princípio da colheita. Porque sem colheita, não há apresentação do molho. Sem colheita, não há apresentação dos pães de trigo do Pentecoste. Em outras palavras, esta ligação entre o molho de cevada e os pães de trigo que eram apresentados mostrava que o Pentecoste estava enraizado na Páscoa. A Páscoa, ela lembrava essa emancipação de Israel da escravidão egípcia, o início de sua jornada para a Terra Prometida, enquanto o Pentecoste celebrava a entrega da lei no Sinai. A Páscoa aguardava o Calvário, enquanto o Pentecoste antecipava o derramamento do Espírito e a organização do povo da aliança de Deus em uma nação de reis e sacerdotes. Porque quando Deus ele entrega a sua lei e suas leis ali no Sinai, ele estava organizando Israel enquanto nação. Quando Deus, no Pentecoste, depois de Cristo ter ressuscitado e ido ao céu, entrega o Espírito, Deus estava organizando não mais uma nação, mas uma igreja. É o mesmo princípio. Quando Deus diz eu não mudo, eu não mudo. Então a alegria do povo de Deus em sua redenção está no fundamento da Páscoa, mas também no Pentecoste. Páscoa e Pentecoste. Sangue e Espírito. Duas coisas que a igreja precisa. Sem ela, não há igreja. Sem esses dois, não há igreja. Sem cruz e sem poder, não há povo de Deus. Para que essas colheitas acontecessem, tinha que haver semeadura. A colheita do trigo das almas ali celebrado no primeiro Pentecoste cristão, lembra? Não houve muita conversão? 3.000, 5.000. Sabe o que era isso? Isso já era a colheita de um ministério. Ministério de quem? De Pedro? Claro que não. De Paulo? Paulo nem existia. Dos discípulos? Claro que não. Foi a colheita da semeadura que Cristo fez durante os 3 anos que ele esteve labutando aqui nessa terra. Da semente evangélica, que esse foi o nosso primeiro grande missionário, que ele semeou, o nosso Senhor Jesus, regada pela chuva anterior do seu Espírito e fertilizada com o sangue dele como sendo Cordeiro Pascal, é que brotaram as primícias do Pentecoste. Portanto,
Portanto, aquele dia em que o Espírito Santo desceu e milhares se converteram, era, na verdade, as primícias do Pentecoste de uma semeadura que fora feita pelo próprio Senhor Jesus, regada pelo seu próprio sangue. Agora, um detalhe era importante. Se os discípulos tivessem negligenciado o chamado de Cristo para a oração, eles teriam, com certeza, se separado das bênçãos do Espírito. A profetisa escreve: a menos que os membros da Igreja de Deus hoje tenham uma conexão viva com a fonte de todo o crescimento espiritual, eles não estarão prontos para o tempo da colheita. Vamos dar uma olhada se a vida de Cristo seguiu de fato o calendário da redenção. Vamos examinar se esse calendário de redenção se encaixa no cronograma do nosso Salvador. Eu devo já ter falado disso numa aula anterior, mas eu vou repetir, porque a repetição ela gera aprendizado. Na segunda-feira, dia 10 de Nissan, Cristo, como os cordeiros pascais separados para o serviço do templo, foi condenado à morte pelo Sinédrio. Na sexta-feira, 14 de Nissan, ele foi realmente morto como verdadeiro cordeiro da Páscoa. Então, de acordo com a regra inspirada, no dia 16, deveria ser apresentado o molho de cevada. Esse dia se seguia ao primeiro sábado, esse sábado cerimonial da festa dos pães ázimos, dia 15 de Nissan. 14 Páscoa, 15 pães ázimos, 16 a festa das primícias. Vimos em nosso estudo da Páscoa que no ano da morte do nosso Senhor, esse primeiro sábado cerimonial, sábado dos pães ázimos, caiu no sábado semanal mesmo, no sétimo dia. No domingo, dia 16 de Nissan, o Salvador cumpre o tipo do Antigo Testamento ao ressuscitar dos mortos como o molho de Deus. Leia lá em Tiago 1,18, o que diz lá? Lembra de Israel como primícias após o batismo do Mar Vermelho? Cristo também é a primícia dos que dormem. Portanto, ele se tornou assim o representante e o penhor. Penhorado, uma coisa que é penhorada, sabe o que é? Que não tem jeito, que vai ser pago de qualquer jeito. O penhor garante. Se eu penhorar minha casa no banco, o banco me empresta o dinheiro porque ele tem a penhora da casa, ou seja, ele sabe que ele vai receber, de um jeito ou de outro. Ou ele vai receber porque eu vou pagar, ou ele vai receber porque ele vai vir e vai pegar a casa, porque eu penhorei, a casa é dele. Então, Cristo é representante e o penhor da grande colheita de almas que um dia será reunida no celeiro de Deus. Por exemplo, aqueles a quem ele ressuscitou de suas sepulturas imediatamente após a sua ressurreição e levou com ele para o céu em sua ascensão, 40 dias depois, foram a mostra e a garantia dos preciosos feixes da colheita da terra. E aqui eu preciso fazer aqui um comentário agora. Eu disse que ressuscitaram 500. Não, isso é um erro. Eu disse numa aula anterior. Eu confundi 500 ressuscitados com 500 a quem Jesus se apresentou. O número de ressuscitados nós não temos. Ninguém sabe. A gente sabe que foi uma boa quantidade. Mas eu quero reconsiderar aqui e deixar registrado o meu erro lá atrás. Eu errei o número, não errei o número, né? Eu errei o evento. Não eram os que foram, é a quem Cristo se apresentou. Então eu quero deixar isso aqui claro, eu estou corrigindo uma informação que está no vídeo anterior aí, que eu errei esse detalhe, tá?
Então, o que diz em João 12, 24? Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele ficará só, mas se morrer, dá muito fruto. Cristo morreu, logo o fruto da sua morte será imenso. Então, ao ressuscitar dos mortos, o grão de trigo, que era Cristo, realmente produziu muito mais. E aí, através da chuva que caiu, 3.000 judeus e prosélitos do mundo gentil foram apresentados a Deus. Observa bem, não era apresentado 2 pães com fermento no dia do Pentecoste. Lá em Israel, Cristo também apresenta 2 pães. Quais? Quais foram os pães que foram apresentados no dia do Pentecoste? Judeus e gentios. Judeus se convertendo, gentios se convertendo, Deus apresentando, o Espírito Santo convertendo, os 2 pães apresentados. Então, desde o dia da sua ressurreição, os discípulos contaram cuidadosamente 50 dias até o Pentecoste. Durante 40 dias, Cristo permanece na terra, aparecendo a grupos e até a 500, como eu falei aqui, de uma só vez, como está escrito em Coríntios, em 1 Coríntios 15, verso 6. Então, em companhia de seus 11 fiéis, e aí eu entendo que do grupo que ele ressuscitou dos túmulos, ele escala o Monte das Oliveiras e parado em algum lugar perto de Betânia, ele pede aos discípulos, permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam dotados do poder celestial. Então, ele ascende ao céu com seus troféus. E durante os 10 dias seguintes, 120 crentes unidos, em Atos 1,15 está dizendo isso, eles oraram no cenáculo pelo dom prometido de Cristo. Então, no dia do Pentecoste, o infinito revela-se em poder para a igreja. E por seu Santo Espírito, ele desceu das alturas dos céus como um vento forte, impetuoso, para encher a sala em que os discípulos estavam reunidos. Era como se por séculos essa influência tivesse sido contida, e agora o céu se alegrava, se regozijava em poder, em poder derramar sobre a igreja as riquezas do poder do Espírito. E eles compreenderam esse dom transmitido. E o que se seguiu? Milhares foram convertidos em um dia. A espada do Espírito, recentemente afiada com poder e banhada nos relâmpagos do céu, abriu caminho para a incredulidade. Eles estavam cheios de intenso desejo de acrescentar à igreja os que deveriam ser salvos. Agora, o que propiciou essa descida do Espírito Santo? Foi a entronização de Cristo em seu reino mediador. Quando Cristo se entroniza como mediador, essa entronização, ela é assinalada pelo derramamento do Espírito Santo, porque no dia do Pentecoste, o Espírito foi dado. Ou seja, a sua posse como sacerdote, sumo sacerdote, no santuário celestial, foi a ocasião real para este predito, um dilúvio de graça sobre a terra. Isso quer dizer que seu sacrifício foi aceito pelo Pai na manhã da ressurreição, 50 dias antes, e agora, em resposta ao seu primeiro ato, ou seja, o primeiro ato mediador, como nosso sumo sacerdote e representante da humanidade, o céu concede dons irrestritos do Espírito aos membros da sua igreja que o aguardavam. Desse modo, lá no céu estava oficialmente iniciando seu ministério como sacerdote e sumo sacerdote entre os seres celestiais. E o Espírito Santo aqui estava preparando seus seguidores como um sacerdócio real para serem seus embaixadores entre os homens. Vocês lembram do estudo sobre o candelabro? Vocês estão lembrados disso? Eu disse, no norte estava a mesa, onde estavam os 2 pães, o pão da presença, Pai e Filho, e no candelabro no sul, representando a igreja, cheia do azeite, que era o Espírito Santo.
e cheios de poder, que eu até falei, Espírito Santo é uma coisa, poder do Espírito é outra. Nós temos o poder, falta-nos. Desculpa, nós temos o Espírito, falta-nos o pleno poder. E a razão, nós já sabemos por quê. Nós não entregamos ainda tudo no altar. Então, depois que Cristo foi crismado como advogado do homem para com o Pai, no palácio lá de Deus, lá no céu, os apóstolos então foram ungidos como seus evangelistas aqui na terra. Então, por meio do Espírito, o Senhor liga seus seguidores a si mesmo, lá nos lugares celestiais. Ele compartilha o seu ministério de reconciliação com eles até o fim do tempo. E o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste foi o selo desta união no serviço e a comunicação do céu, que a inauguração do Redentor foi realizada. Olha que interessante. Vamos fazer agora uma comparação. A igreja do Antigo Testamento, nós vamos deixar agora a igreja do Novo e vamos para a igreja do Antigo Testamento. A igreja do Antigo Testamento foi instruída e organizada no primeiro Pentecoste no Sinai, enquanto que a igreja do Novo Testamento foi capacitada e posta em movimento para a sua tarefa no último Pentecoste em Jerusalém. Vão vendo aí as comparações. A lei havia sido escrita em tábuas de pedra e dada a Moisés para que desse a Israel. Agora, essa lei estava escrita nas tábuas dos corações do verdadeiro povo de Deus em todos os lugares. A aliança havia sido renovada com Israel no Sinai, para uni-los como povo escolhido de Deus no início. O Pentecoste agora, o Espírito uniu os discípulos de Cristo numa nova aliança com sua igreja na terra. Então, ao longo dos séculos da história hebraica, cada Pentecoste foi um jubiloso reconhecimento da generosa dádiva de Deus da Torá e de todas as bênçãos que ela trouxe. A festa culminou nas colheitas do grão de cevada e do trigo e proporcionou uma oportunidade anual de celebrar o que havia sido semeado com lágrimas por Cristo, mas colhido com alegria. Olha que interessante. Ao contrário da apresentação do grão pascal sem fermento, os dois pães fermentados foram apresentados em Pentecoste como oferta de agradecimento. Olha que interessante. 50 dias antes, um simples feixe de cevada havia sido consagrado em seu estado natural. Mãos humanas não haviam tocado esses grãos, mas agora no Pentecoste, o trigo havia sido colhido, debulhado, moído em farinha, levedado, salgado, amassado em pães com água e assado no forno. Os grãos de cevada, lá da festa das primícias, podem ter sido semeados para produzir uma colheita de 100 vezes. Mas a farinha dos pães pentecostais, esmagada pelas mãos do homem e cozida, morreu para fornecer pão para as almas famintas. Esses dois pães, embora constituam uma oferta de refeição, eles não requeriam nem óleo nem incenso. Sabe por quê? Porque representa a melhor realização do homem em cooperação com os dons de Deus. Porque ele foi retirado da própria massa e com isso eles são fermentados. E alguém diz, mas o fermento é símbolo do pecado? Nem sempre. O fermento também é uma representação do reino de Deus. E por que o fermento, nesse caso, pode ser uma representação do reino de Deus? Porque o cordeiro morreu. A gente sabe que o fermento é um tipo de influência penetrante de princípios externos. O fermento é algo que vem de fora e fermenta a massa. Mas a influência pode ser boa ou pode ser mal.
ou pode ser má. E esse fermento trabalha silenciosamente, de dentro, para transformar a substância na qual estão incorporados. Durante esses 7 dias pascais, nenhum fermento era aceitável a Deus. Mas o Pentecoste, esses 2 pães fermentados, foram exigidos por ele. Por quê? Porque esses pães representam a igreja. Na parábola do Salvador, o fermento é usado para representar o reino do céu. Então, nos 12 discípulos, o fermento da verdade foi colocado pelo grande mestre. E esses discípulos agora deveriam ser instrumentos das obras humanas, nas mãos de Deus, para revelar a verdade ao mundo. E um detalhe importante. Por que o fermento também representa o reino de Deus? Pelo seguinte, quando você coloca o fermento, você nunca mais consegue tirar. Outra coisa, o fermento, ele se une com a massa. Terceiro, começa pequeno e vai se expandindo. À medida que o pão cresce, o fermento vai crescendo, e é assim que acontece. O pão começa pequeno, mas o fermento faz ele crescer. E qual é o fermento? O fermento da verdade. E a gente já falou que esses 2 pães representavam judeus e gentios, até porque Paulo foi comissionado para pregar aos gentios. Agora, olha que interessante. Será que esses 2 pães representam uma porção dobrada? A farinha para esses pães era o dobro da quantidade exigida na Páscoa. E a porção dobrada, ela é usada nas Escrituras para sugerir o quê? Honra, herança. Por exemplo, como no caso de Eucana e a sua esposa favorita, Ana. Também o legado de Eliseu para o seu amado Elias, seu amado substituto. Então, no Pentecoste, o herdeiro de todas as coisas aceitou os presentes de seu pai que foram concedidos para honrá-lo como primogênito, porque o pai honrou o filho como primogênito de muitos irmãos, e ele compartilha essa porção dobrada que ele recebe, batizando o seu povo com o Espírito, para torná-los co-herdeiros com ele mesmo. Então a nossa coerência, ela começa com a descida do Espírito Santo. E o trigo para esses pães era colhido no melhor distrito da Palestina, debulhado e moído no templo, e peneirado em 12 peneiras, para se tornar a melhor farinha de qualidade. E com isso a massa era amassada com água morna, assada na noite anterior à festa. E os rabinos nos lembram que esses pães tinham 4 palmos de largura, não era pãezinho não, era pão grande. 4 palmos de largura, 7 palmos de comprimento e 4 dedos de altura. Ó, isso aqui, ó, contendo um total de cerca de 4 libras de farinha. Era muita farinha. Então, além desses 2 pães de trigo fermentados, pelos quais Israel cumpria suas obrigações nacionais, cada família foi ordenada a trazer uma cesta de seus próprios grãos para o local de adoração. E aí os levitas saíam do templo para receber os peregrinos e receber suas primícias e depois conduzi-los ao local de adoração com cânticos. E quando eles chegavam no recinto sagrado, eles cantavam um hino de louvor a Jeová, baseado em Deuteronômio 26, 1 a 19. Acompanhado aos pães, a lei exigia que Israel sacrificasse um jovem touro, 2 carneiros e 7 cordeiros de um ano, com suas ofertas de manjares e libações apropriadas como símbolos de uma consagração sincera. E um cabrito como oferta pelo pecado e 2 cordeiros como ofertas pacíficas. Isso está em Levítico 23, 18 a 21. Por quê? Porque isso representava arrependimento nacional. Ao mesmo tempo que gratidão e dedicação à aliança de Deus. Então, depois de levantar os 2 pães diante do altar de sacrifício perpétuo,
O sumo sacerdote pegava para si um e dava o outro para ser dividido entre os sacerdotes. Dessa forma, né, o nosso grande sumo sacerdote compartilha suas recompensas celestiais com os seus sacerdotes reais, que somos nós. A igreja na terra foi, assim, unida à igreja no céu. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 366. E judeus e gentios tornaram um só. Eu lembro vocês que os rabinos acreditavam que a lei havia sido dada a Israel no primeiro Pentecostes celebrado no Sinai? Maimonides, um dos rabinos mais importantes e significativos do povo judeu, disse há muito tempo. Vou ler o que ele disse. Assim como aquele que espera o mais fiel de seus amigos costuma contar os dias e as horas para a sua chegada, também contamos desde o comer do dia do êxodo do Egito até o dia da entrega da lei, que foi o objetivo do nosso êxodo, como é dito, eu te carrego em asas de águias e te trouxe para mim. E como essa grande manifestação não durou mais de um dia, nós a comemoramos anualmente apenas um dia. E Ellen White explica: Deus havia ordenado a Moisés que trouxesse o seu povo a esse lugar de solidão e sublimidade natural, para que pudessem ouvir sua voz e receber o livro de estatuto do céu. Mar Vermelho que Deus abriu milagrosamente diante das multidões em marcha. Desde então, eles avançaram lentamente pelo deserto. Lembre-se, o povo de Deus recebeu a lei de sua mão no Pentecoste original, 50 dias depois da sua passagem pelo Mar Vermelho. E Paulo ligou essa experiência ao batismo de Israel. Isso está em 1 Coríntios 10, 1 e 2. Um rito que tipificava sua ressurreição daquela sepultura aquática, né, como nação santa de Deus. Olha que interessante. Aqueles que se reuniram no Sinai 50 dias depois, estavam de comum acordo. Olha só, irmãos, presta atenção nisso. Aqueles que estavam reunidos no Sinai, 50 dias depois, eles estavam como? Juntos, de comum acordo, num só lugar, orando. E então, a Shekinah veio descansar no topo da montanha, inundando o vale com seu esplendor majestoso e assegurando ao povo de Deus a proximidade de Jeová. Agora vamos para o Pentecoste. No último Pentecoste em Jerusalém, veja bem, lá no Sinai não houve fogo? Houve. E lá no Pentecoste? Também. Lá no Sinai não houve terremoto? Houve. E lá no Pentecoste? Também. Também. Houve um tremor, a sala tremeu, o monte tremeu, a sala tremeu, o fogo apareceu. Então, no primeiro Pentecoste, os 10 mandamentos foram proclamados ao povo de Deus e ao mundo, a fim de esclarecer 3 ideias. Isso aqui eu não vou deixar de falar hoje. Não posso. Vamos repetir isso aqui. No primeiro Pentecoste, que foi a entrega da lei, os 10 mandamentos foram proclamados ao povo de Deus e ao mundo, a fim de esclarecer 3 ideias. 3, 1, 2, 3. Primeira ideia. A lei mostrava o quê? A natureza do pecado. Por quê? Porque pecado é transgressão da lei. Segundo 1 João 3,4. A segunda coisa que a lei veio mostrar, a qualidade da lei da justiça. Ou seja, a lei veio mostrar que ela é justa. Romanos 9,31, Paulo fala, olha, a lei é santa, justa e boa. E também está escrito em Tiago 2,12, que a lei, ela vai ser usada no juízo. Porque Tiago diz que a gente tem que fazer como aqueles que serão julgados pela lei. Então, em outras palavras, o que a lei no Sinai veio mostrar? Ela veio mostrar o pecado, ela veio mostrar a justiça e ela veio mostrar o juízo. Já entenderam, né? No último Pentecoste, o Espírito Santo foi concedido à igreja e ao mundo, da mesma forma como a lei foi concedida a Israel e ao mundo, em resposta à promessa de Cristo para reforçar aquilo que havia
acontecido no Sinai. Então, Cristo não disse, quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, lá, Jesus está dizendo, lá no Sinai eu entreguei uma lei escrita em tábuas de pedra para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora eu vou enviar o meu Espírito para ele escrever no coração de vocês a minha lei, para convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Está fazendo sentido para vocês? Vocês já tinham pensado nisso? Então, para quem diz que a lei já não existe mais, complicado, né? Isso não dá um clique na cabeça? Eu não sei se eu sou empolgado demais, eu não sei. Mas quando eu conheço isso daí, isso bugou minha cabeça. Falei, meu Deus do céu, é fantástico. E olha só que interessante. No Sinai, o povo hebreu recebeu a lei pela mão de um mediador. Lembra que eu falei? Presta atenção nisso. Moisés subiu ao monte nada menos que 7 vezes. Talvez até para sugerir uma jornada perfeita, uma jornada completa. E ali Deus entrega a lei dele ao mediador que entregou o povo. Em Jerusalém, a igreja recebeu o Espírito por meio do mediador. Deus entregou os dons a Cristo e Cristo entregou a sua igreja. Olha que outra coisa interessante. Moisés, em seu retorno final do Sinai, quando ele retorna com a lei, a pele do rosto de Moisés refletia a glória de Deus como um espelho reflete o sol. E ele trouxe consigo a revelação da vontade de Deus no decálogo. E assim como o plano de salvação exposto no santuário. A primeira lei, que era a lei de tábua de pedra, mostrava o padrão de conduta que Deus esperava da humanidade. E o santuário, que ele recebeu toda a orientação, descrevia o caminho do perdão e da renovação, sempre que eles falhavam em cumprir essa lei. Então, em outras palavras, o santuário foi dado em função da lei. O santuário foi dado em função da lei. Deus mostra a lei e fala, esse é o padrão que eu quero, mas eu sei que vocês não vão conseguir. Então aqui está um caminho. Toda vez que vocês falharem contra essa lei, aqui está o caminho para o perdão, para a santificação e para a glorificação. Já no Pentecoste final, o nosso grande mediador ascende ao Pai e foi aceito como sacrifício e sacerdote no santuário celestial. Um modelo que Moisés havia visto. Então Jesus pede para a sua família na terra o dom mais escolhido de Deus, o Espírito Santo. E por seu poder, os membros da igreja hoje podem fazer a aproximação com sucesso perante Deus. No primeiro Pentecoste, Moisés, que morreu, foi favorecido por Deus como mediador temporário de Israel. Enquanto no último Pentecoste, Cristo, que vive para sempre, foi glorificado. Lembra que o rosto de Moisés iluminou? Cristo também foi glorificado diante do universo como mediador eterno entre Deus e os homens. Eu quero finalizar essa aula de hoje trazendo isso para os nossos dias. Lucas, no livro de Atos, ele registra algo muito interessante, muito perspicaz, em relação ao anúncio de Pedro aos milhares que estavam ouvindo em Jerusalém.
de que Cristo havia derramado o seu Espírito sobre seus discípulos em apenas o cumprimento parcial da profecia de Joel. Se você for lá em Joel 2, 16, 17, diz assim, e acontecerá, está escrito assim, e acontecerá que naqueles dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Mas quando você vai ver o que Pedro fala, ele não diz eu derramarei o meu Espírito. Ele diz, eu derramarei do meu Espírito. Veja, Joel diz derramarei o. Pedro diz derramarei do. Olha, então Pedro mentiu. Sob o poder do Espírito Santo, Pedro então cita o texto errado. Errou Pedro? Não. Imagina que eu tenho em minha mão um bolo de fubá, gostoso, bem feito. Uma coisa é eu dizer para você, eu vou dar a você o bolo. Aí eu estou dizendo, eu vou te dar o bolo inteiro. O bolo inteiro. Pedro fala assim, que Deus prometeu dar do bolo. Se eu disser assim, do bolo, não, Pedro não falou do bolo, né? Falou do Espírito, por favor. Então, se eu falar assim, olha, eu vou te dar do bolo, eu não vou te dar o bolo inteiro, eu vou te dar um pedaço. Então, Pedro está dizendo o seguinte para eles, olha, isso que Joel falou lá atrás, que ele derramaria o Espírito sobre toda a carne, isso aqui que vocês estão vendo é um derramamento do Espírito. É só um pedaço. É só um pouco. O derramamento do bolo inteiro, completo, vai ser feito no final. Eu quero encerrar uma coisa com você. Aqui. Que o cumprimento final da profecia ocorrerá nos últimos dias. A celebração da colheita do Pentecoste tem, portanto, ricas implicações escatológicas. Nós temos aqui vários questões a tratar. Primeiro, o dom do Espírito foi concedido por causa de fervorosas orações. O povo pediu isso. Por exemplo, Daniel não sabia que Israel ficaria só 70 anos cativo em Babilônia, mas por que ele orou tanto para que isso acontecesse? Olha outro exemplo, Ana, Simeão, Natanael, suplicaram para que o céu concedesse essas dádivas. Apesar de estarem convencidos da aproximação do Messias, eles oravam fervorosamente, para que isso acontecesse. Nós também estamos vendo os dias de Cristo se aproximar. Eu acho que nós estamos orando pouco, muito pouco. Eles oravam fervor, pediam com vontade. E aí Deus, o Senhor que fala lá em acho que 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que por mim se chama, me buscar e orar, e do céu ouvirei suas preces, sararei sua terra. Não tem esse texto? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo, não parcial, de todo vosso coração. Sabe por que a gente tem que orar muito? É porque nós estamos num conflito. Deus é capaz de fazer por seu povo que ora, pedindo ajuda, o que ele não pode fazer se eles não pediram. Se eles não pedirem. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque Satanás, ele nos reivindica como dele. Pelo amor de Deus, irmãos, entenda isso. Satanás nos reivindica como sendo dele. Ele é o príncipe desse mundo. Tudo bem que ele já está julgado, que ele já está condenado. Só falta a execução da sentença. Mas ele continua reivindicando a gente como dele, até porque nós pecamos. Apesar de perdoados, lavados, agora eu tenho que chegar e dizer, Deus, eu não quero ser súdito desse cara. Não tem interesse.
Então, crente que anda por aí e não ora, ele está dizendo para Deus, Deus, olha, ele está me reivindicando comigo, está tudo bem. Deus fala, ok, eu respeito sua decisão. Deus é um gentleman, Deus é um cavaleiro. É por isso que quando os súditos cativos de Satanás pedem poder para fugir, para sumir da presença dele, Deus intervém, irmãos, e ele resgata esse povo dentro da garra do diabo. É por isso que as cataratas de chuva ainda não chegaram. Não chegaram porque a gente não pede. Zacarias 10:1 fala, pedi ao Senhor chuva no tempo de subcherôdia. Sim, é o Senhor que faz relâmpagos. Ele lhes dará chuvas abundantes e cada um erva do campo. Quando nós clamarmos, a gente quer falar muito sobre pregação da mensagem do terceiro anjo. Não vai pregar sem poder. Sem poder não haverá mensagem do terceiro anjo. Primeiro poder, depois mensagem. A gente está fazendo tudo o contrário. A gente quer dar mensagem sem poder nenhum. É por isso que a gente prega, a gente olha para a igreja, não tem um batismo aqui, outro ali. Quando a gente fala de igreja mundial, batizaram 100 mil. O que é 100 mil perto de 88 bilhões, gente? Não é nada. Não é nada. A gente agradece a Deus por cada pessoa que entrega sua vida a Cristo. Mas é muito pouco, perto do tamanho do poder prometido lá em Joel. Lembra do incenso que subiu do altar de ouro no lugar santo? É a mistura da justiça de Cristo com os méritos da intercessão, as nossas orações. Quando nós orarmos com essa intensidade, Cristo intercedendo por nós, o braço da onipotência será movido em relação a nós. Outra coisa importante, a igreja precisa de unidade. Precisa de unidade. De acordo com... O que é que diz a Bíblia lá em Atos? Olha só, os discípulos estavam reunidos no cenáculo, todos estavam de acordo, todos oravam fervorosamente, todos estavam cheios do Espírito Santo. Viu a palavra todos quando se repete? Todos estavam no cenáculo, todos estavam de acordo, todos oravam fervorosamente, todos estavam cheios do Espírito Santo. Mas eu entendo que nós precisamos de um Pentecoste pessoal. Só que nós ainda não entendemos quão glorioso será esse momento. Paulo, ele comparou esse acontecimento lá em Horebe com a experiência do discípulo no cenáculo. Ele fala, se o ministério da morte foi glorioso, como será glorioso o ministério do Espírito? Quando a igreja no deserto, curvando-se aos pés do Sinai, viu o esplendor de Deus, como eu já disse, houve trovões, relâmpagos, clangor de trombetas, estrondo de pedras e voz proclamando sua lei. Mas a igreja em Jerusalém ajoelhada também teve vento, som do céu, terremoto, línguas de fogo. E veio por meio do pedido do mediador celestial. Então, meus queridos, eu quero finalizar dizendo o seguinte. Eu quero terminar essa aula chamando a atenção de vocês. No primeiro Pentecoste, que foi a entrega da lei, o que acontecia lá embaixo? O povo começou orando. O povo começou se preparando. Deus falou, se prepara, porque esse dia será especial. Eu vou entregar a minha lei. Moisés vai subir ao monte. Deus começou a falar. Eles disseram, olha, a gente não dá conta de ouvir o Senhor falar. Então, que fale Moisés, fale com Moisés, para que Moisés fale conosco. Deus atendeu o pedido deles. E aí, aconteceu uma coisa. Enquanto Moisés estava lá em cima, Moisés demorou. Moisés demorou mais do que devia, mais do que eles esperavam. Moisés demorou.
E enquanto isso, o povo lá embaixo, por Moisés demorar, começou a se envolver em festas, em adoração a ídolos. E começou uma farra lá embaixo. A lei sendo entregue lá em cima e a farra acontecendo lá embaixo. O povo deixou o lugar da santidade, o povo deixou o lugar da adoração, o povo deixou o lugar da compenetração, da seriedade do que estava acontecendo lá em cima e começou a agir aqui embaixo como se estivesse num carnaval. Não é o que a gente está vendo hoje. Não é o que a gente está vendo hoje no mundo cristão, inclusive dentro da nossa igreja. Aí quando Ellen White diz assim, que será salvo o remanescente, sabe por quê? É porque tem um povo que ao invés de estar orando, na sexta-feira à noite, provavelmente ontem, eu fico me perguntando quantos adventistas assistiram o jogo dessa desgraça que está aí chamada Copa do Mundo. Eu fico pensando, cara, quando eu falo, eu fico pensando nisso, eu quero expor aqui a minha opinião. Como pode, eu não entendo isso, como pode um adventista torcer por um time de futebol e achar que isso é normal? Como pode? Um negócio que envolve prostituição, corrupção, tem até envolvido satanismo no meio, desde fazer despacho em esquina de não sei do que, de rua não sei do que, para ganhar jogo, mala preta, mala branca, tem droga, enfim. O que, meu Deus, mas o que, meu Deus? Um cara chega e falou, sou cruzeirense, sou atleticano, Como? Eu não entendo. Aí numa sexta-feira à noite, vai assistir o jogo da seleção brasileira. Nós devemos estar longe disso. Longe. Longe, sabe por quê? Isso é o povo lá embaixo fazendo festa. Eu lamento informar. Na minha opinião, vou dar uma opinião pessoal. Quem está nessa vibe, Deus não tem como derramar o Espírito sobre essa pessoa. Me desculpe, eu não acredito. Eu não acredito. Porque a Bíblia fala que a gente não pode ter dois senhores. A gente está cheio de senhores aqui, sabe? O senhor da comida, o senhor do vício, o senhor do futebol, o senhor do sexo, o senhor disso. E Deus fala, não, eu quero ser o único senhor na sua vida. Zero outro. Então, quando eu estudei isso aqui, isso mexeu muito comigo. Eu tenho orado, falei, Deus, me mostra quem são os senhores que estão mandando na minha vida, porque eu quero que eles sumam, porque eu quero que só o Senhor seja o Senhor da minha existência. Que não tenha nenhum outro, nem eu mesmo. Porque às vezes a gente é o próprio Senhor de si mesmo. Irmãos, está na hora de abandonar o mundo. Cristo está voltando. O Espírito Santo dele vai descer sobre alguns. É por isso que a Ellen diz que muitos olharão para o lado e verão coisas incríveis acontecer. E com ele não vai acontecer nada. Por quê? Porque não pediu, porque não clamou, porque não se entregou, porque não foi para o altar e sacrificou tudo lá. Pentecoste. Eu oro para que o Pentecoste aconteça na minha e na sua vida. Para que a promessa de Joel se cumpra na igreja. Para que a promessa de Joel se cumpra na tua vida e na minha vida. Essa é a minha oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até sábado que vem. O celular está aberto. Quem quiser mandar mensagem, fique à vontade.